Hoje você vai aprender aqui comigo. Olha só, você nunca achou que fosse aprender alguma coisa comigo. Hoje você vai descobrir que você estava errado, porque hoje eu vou falar 10 mitos, mentiras que você provavelmente acredita até hoje. Mentira número 10. Acredita-se que as pessoas na Idade Média achavam que a Terra era plana. Não é verdade. Exatamente. Na Idade Média, todo mundo já sabia que a Terra era esférica. Quem criou o conceito da Terra esférica, de que se tem registro, foi Pitágoras. O Pitágoras já tinha, em 330 a.C., feito a observação de que a Terra era esférica, porque afinal de contas, não precisa ser nenhum gênio para perceber isso, basta você olhar a sombra da Terra na Lua. Se você é um terraplanista hoje, você não é apenas tão burro quanto as pessoas da Idade Média. As pessoas da Idade Média já eram mais inteligentes que você. Em nono lugar, a mentira, o escândalo, o bullying com Napoleão Bonaparte. Ah, dele ser baixinho. Tá vendo? Até o Bruno. Napoleão não era baixinho. Na verdade, Napoleão tinha 1,68 m, né? Comprovado por registros médicos que foram deixados. Naquela época, as pessoas eram mais baixas, gente. Estamos falando de 1700 e cacetada. A média da altura masculina na França nessa época era 1,64 m. Ou seja, ele era mais alto que a média dos homens na França. O que aconteceu foi o seguinte: o Napoleão, naquela época, ele decidiu criar uma regra. Para entrar na guarda imperial, ou seja, para ser o polícia do Napoleão, ele decidiu criar uma regra que você tinha que ter no mínimo 1,78 m. Ele criou isso para que a guarda imperial fosse um monte de brutamonte gigante. E aí, quando ele aparecia com a guarda imperial, ele ficava parecendo um anão, né? E aí as pessoas olhavam aquilo e achavam que ele era nanico. Não era. Mentira número 8. Einstein foi uma das mentes mais brilhantes que já existiram. E existe uma história de que Einstein, na escola, era péssimo em matemática e física. Isso, na verdade, é parcialmente mentira. Einstein nunca foi ruim de matemática ou física, muito pelo contrário, ele sempre foi um gênio. Porém, registros e depoimentos dizem que Einstein era extremamente insubordinado. Ele odiava autoritarismo e ele odiava o sistema de ensino. Ele já estava muito à frente da escola. E ele estudou numa escola que se chamava Ginásio Luitpold. Ele odiava o colégio, odiava as aulas e estava cagando para tudo. Por isso que as notas dele, na época do colégio, tendiam a ser baixas. Mas enfim, a prova de que Einstein não era um mau aluno estão aqui com as notas dele no Enem, né? Não era o Enem, era o vestibular da época lá na Alemanha. E essas foram as notas dele, que iam de 1 a 6, tá? Então aí estão as notas de Einstein. E 6 era a nota mais alta, né? 1 era a nota mais baixa. Tá aí, ó. Ele tirou 6 em todas as matérias exatas lá no Enem. Sétima mentira! Essa talvez você, mais jovem, não tenha aprendido na escola, porque eles já corrigiram isso, ou pelo menos deveriam ter corrigido. Só que nós, mais velhos, provavelmente aprendemos isso na escola. Na minha época, se ensinava que a língua humana era mapeada. Tipo, aqui nesse canto é o azedo, na ponta é o salgado, lá atrás é onde sente o sabor doce. Pois é, a gente aprendeu isso, decorou e não é verdade. Completamente inútil. Já foi comprovado por cientistas que sua língua toda sente todos os sabores. A diferença é que a ponta da sua língua tem um pouco mais de sensibilidade, só isso. Mas todos os sabores são compreendidos por todas as partes da sua língua. Sexta mentira: não pode tomar sorvete quando tá gripado. Mentira, totalmente mentira. Gente, a gripe é um vírus. O vírus tá cagando pra temperatura do alimento que você vai comer. Tem zero efeito no seu corpo em relação a isso. Muito pelo contrário. Se você tiver com inflamação na garganta, o sorvete pode inclusive aliviar a dor na sua garganta. Tá tudo aí, a ciência diz. É só pesquisar. Quinta mentira, chegamos no top 5. Agora são as melhores. Mergulhar depois de comer pode matar. É mentira descarada, não tem nada a ver, isso é um mito popular. É claro que você não vai comer um prato de feijoada, de rabada, e depois vai mergulhar no meio do mar e sair nadando até a ilha. Mas você não vai morrer se você fizer isso. O que pode acontecer é você ter uma indigestão. Essa mentira é tão bizarra que tem mãe, avó e pai que acredita que não pode nem tomar banho. Isso que eu ia Tomar falar. banho depois de comer, o que vai acontecer? Quarta mentira:
Ah, eu fiquei sabendo que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Invenção de Hollywood pra fazer roteiro. Mentira. O cérebro humano é utilizado em sua totalidade por nós. Não existe isso de que tem a capacidade de correr como The Flash. Tá escondida aqui dentro. Tudo mentira, gente. Sinto muito. Terceira mentira! Todo mundo já deve ter visto uma cena onde um personagem de um filme despenca de um prédio do 39º andar e de repente vem um herói e pega e salva o mocinho. Na vida real essa pessoa morreu. Sinto informar. Essa pessoa morreu porque existe uma coisa chamada inércia. Quando uma pessoa está caindo do 39º andar, ela pega uma velocidade tão grande que se você simplesmente interromper essa velocidade, o herói vem e pau! Imediatamente, todos os ossos do corpo dessa pessoa se quebraram. Os órgãos explodiram contra os próprios ossos que estão dentro da pessoa. Aí o herói tinha que ser inteligente e fazer isso daqui, ó. Desacelerar. Ele vem... Isso. Para o super-homem salvar a Lois Lane naquela cena, ele teria que ir desacelerando a Lois Lane para os órgãos dela se acostumarem com a nova velocidade até conseguir parar. Em segundo lugar, outra invenção de Hollywood, e essa é bizarra. Não existe silenciador de pistola. Na verdade, o que existe é um supressor, que você pode sim acoplar a arma, porém o objetivo principal desse supressor é esconder aquele flash de luz que dá quando você dispara, que seria para esconder a sua localização. Aquele supressor, ele esconde isso. Mas o som, gente, não tem como diminuir muito. Ele diminui só um pouco. Mesmo que seja metade do som que ele consiga tirar, não vai fazer tanta diferença assim, porque o estouro da arma é muito, mas muito alto. E se você já atirou com uma arma, você sabe do que eu tô falando. Tem que usar protetor de ouvido de tão alto que é. E em primeiro lugar das mentiras que todo mundo acredita, que é a porrada nocauteadora. Então, gente, deixa eu contar a verdade pra vocês. Se você desmaiar e levar mais de 1 minuto pra voltar a si, procure um médico imediatamente, porque você tem grandes chances de estar com uma concussão cerebral. Isso é porque o nosso organismo, o nosso cérebro, ele apaga quando ele sente o impacto, mas imediatamente ele joga um zoom pra você acordar. Você só não vai ter esse zoom pra acordar se o negócio foi sério. Então não acredite mais em filmes que usam a porrada nocauteadora, que o cara acorda 5 horas depois e tá tudo bem com ele. Tranquilão.